Buenos dias, muchachos, tudo bem com vocês? Olha só, vamos iniciar o nosso segundo bimestre, tá? Módulo 1, classe 1, La vida en la escuela. Então nós vamos trabalhar aqui nessa primeira aula os materiais, né, que nós utilizamos em sala de aula, tá bom? Olha só, para iniciar em esta classe, vamos a conhecer os elementos e acessórios básicos da escola que incluyen las palabras más importantes que necesitas para hablar sobre tu rutina diária en la escuela com tus amigos, tá bom? Então, olha só, vejam, nós temos aqui o apontador, né? Nós temos um caderno, né, lapiseira, carteira, como vocês podem observar. Agora, os nomes em língua espanhola. Um saca-puntas. Por que tem o nome saca-puntas? Porque saca quer dizer tira e puntas quer dizer pontas. Então, é um objeto que é utilizado para tirar a ponta do lápis, tá bom? Aqui nós temos um quaderno, muito parecido com o português, um bolígrafo, que é a caneta. E veja por que tem o nome de bolígrafo. Se você observar na pontinha da caneta tem uma bolinha que ela gira e ao girar ela vai puxando a tinta. Por isso que em espanhol chamamos de bolígrafo, a bolinha que grafa, que escreve, tá bom? Logo depois nós temos um pupitre, que é a carteira, tá certo? Vejam que pupitre é diferente de silla, tá certo? Eu não posso dizer que pupitre é uma silla, por quê? Porque silla, que é cadeira, ela não vai ter aqui o braço, tá bom? Então a diferença de uma silla para um pupitre é essa parte aqui que é o braço, que serve como apoio para o estudante colocar o seu caderno e escrever. Logo depois nós temos um quadro que nós chamamos de pizarra, uma pizarra, que é uma palavra também que existe em português, pizarra, que faz referente geralmente a um solo, né? Combinação geralmente de terra com areia. Só que em espanhol, pizarra, né? Nós temos aqui um quadro, tá bom? Um borrador. O que é borrador? Você está observando? Esse aqui é o apagador que nós utilizamos, né, para apagar o quadro. Então, é um borrador que se utiliza para apagar a pizarra, bom? Que é o apagador do professor. Vamos lá, na próxima nós temos um lápis, né, muito parecido com o português, a pronunciação, tá? Também a grafia não é tão diferente. Uma regla, o que é regla? Seria a régua que nós usamos então para traçar as retas aí e trabalhar na parte de geometria. E nós temos aqui embaixo uma grapadora, a grapadora que é o grampeador, né? Grapeadora, um grampeador. Então quer dizer que o nome dos bichinhos que nós vamos usar aqui dentro seria largrapa, tá bom? Então grapadora, grampeador. E os grampos são grapas. Nós temos uma goma de borrar, goma, aqui está com dois N's, mas é só um M aqui, tá? Ficou separado, tá? Goma de borrar. E nós temos um pendrive, né? Que nós chamamos de una memória. Em alguns lugares eles chegam a chamar de lápis de memória, tá? Lápis de memória, que seria um nome bem apropriado no espanhol. Beleza? Vamos então à continuação aqui, uma atividadezinha que é busca palavras. Observa as palavras a continuação. Busca em um dicionário su equivalente em português e anótalos a la derecha del recuadro. Então você tem um substantivo, né, e vocês vão colocar o equivalente no português. Vamos ver então a primeira, né? Professor ou maestro, muito fácil, vocês já sabem, né? O que é? Goma de pegar. Goma de pegar, o que é isso? Pegar. Pegar em português é um verbo para você pegar alguma coisa e tal, né? Adquirir alguma coisa, mas pegar em espanhol já é outra situação. Lápis de colores, fica fácil. Portaminas, portaminas. Dicionário, isso é fácil. Tijeras também parece com português, não é tão difícil. Prueba, todo mundo sabe. Livro também. Agora, mais difícil é tiça. O que será essa tiça? Hoje os professores não utilizam mais isso aqui, tiça. Utilizam pincel no lugar de tiça. Então já dei uma boa dica, né? O compás, né? Um compás, que é compasso. Fica muito fácil. Aluno estudante. Merienda, né? Muito bom. E nós temos aqui patio, tá bom? Então vocês vão colocar aqui ao lado, certo? Em língua portuguesa, certo? Que depois vocês vão me enviar essa atividade.
Aqui embaixo diz, fíjate nas imagens abaixo e continua as frases descriptivas, com adjetivos e palavras adicionais de acordo com a situação. Então, vocês aqui vão relatar o que está acontecendo aqui, né, nesse lugar, no ginásio da escola, que seria como se fosse a quadra, né? Imagina aí a quadra do objetivo, né? Quando ela está assim vazia, quando não tem praticamente ninguém na escola, né? Porque é muito difícil a quadra não ter ninguém. Geralmente tem as aulas de educação física e os meninos também no intervalo, ou às vezes quando estão com um tempinho livre, correm para lá. Então, el gimnasio hoy, aqui você vai usar um verbo, tá certo? E o adjetivo, né, para mostrar como é que ele está. Né? Ele está lleno, ele está vacío. O el gimnasio hoy no tiene ningún alumno. Né? O el gimnasio hoy está cerrado. Tem muitas formas de você completar. Estou dando as dicas, tá? Tá bom? Vamos ver a situação B. A situação B está aqui uma imagem, né? La maestra, la professora, los alumnos. O que está haciendo la maestra? Hein? La maestra está... E aí vocês vão usar o quê? Vocês vão usar o gerúndio que nós aprendemos, né, no bimestre passado. Vocês podem colocar, então, o que ela está fazendo? Enseñar. Enseñar. Gerúndio, como é que fica? Enseñando. O que ela está ensinando? Mostrar a matéria de matemática, mostrar a matéria de física, ciência, até mesmo espanhol. Aí vocês vão complementar. Aqui nós temos uma imagem, né, de objetos muito utilizados em sala de aula, né? Quais são os objetos que estão sendo utilizados aqui por los alunos? Ah, los sujeta-papeles, que são os grampos, né? Los sujeta-papeles são, aí vocês dão uma observada aqui, ó, tem várias cores. Qual seria o adjetivo que vocês dariam para esses sujeta-papeles? Trata de fazer fases criativas, né? Fases não tão curtas, um pouquinho mais longas, complemente. Olha, el globo terráqueo, né? Vocês podem mostrar falando sobre a sua utilização em sala de aula, né? El globo terráqueo, mas você utiliza em la clase de geografia, né? Para localizar as pessoas em el planeta. Um detalhezinho aí. Vamos ver. El estuche es... O que é estuche? Ah, então é o estojo. Veja que aqui dentro tem vários lápis de cor, caneta, né? Lápis de colores. Pode colocar sua sacapunta, colocar também sua goma de borrar, tá? E outros objetos que usamos em la escola, tá bom? E aí vocês vão dizer, mi estuche es, e vão caracterizá-lo falando, né? E é bonito, ser grande, ser pequeno, ó, falando da cor também, que cor é essa, né? Lembram? Rojo. Logo depois você tem mi ordenador portátil, que seria então aí o seu notebook, né, que é o termo que nós usamos em inglês, mas em espanhol você usa o quê? O termo mi ordenador portátil, ou você pode falar mi computadora portátil. Então não esqueçam que essa palavra, inclusive, ela é masculina, tá certo? Aqui, ó, ordenador, que é computador, mas quando você falar aqui, ó, já se torna feminina. La computadora. Lembra daquele assunto heterogenérico, a palavra que muda o seu gênero, né? Muito bem. Então vocês vão falar como é seu ordenador portátil ou sua computadora portátil. Vocês vão dizer se ele é moderno, se é caro, se é um ordenador muito avançado, se tem muitos aplicativos, e assim vocês podem ir complementando, beleza? Então vejam, essa aula é bem curtinha, tá bom? O que nós estamos trabalhando aqui são os úteis escolares, tá bom? E a descrição, né, de alguns lugares que vocês acabaram de observar, tá? Então, só vou repetir com vocês aqui, ó, um sacapuntas, um quaderno, um bolígrafo, um pupitre, uma pizarra, um borrador, um lápis, uma regla, uma grapadora, uma goma de borrar e uma memória USB ou um lápis de memória. Não esqueça que você pode chamar também de lápis de memória. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido direitinho, tá bom? Esse módulo 1 que é muito fácil e nós iremos então realizar algumas atividades que eu vou postar na sala virtual para vocês, tá bom? Esta foi a classe de espanhol número 1 da Escola Objetivo Macunaíma com o professor Marcos Aurélio. Nos vemos, senhores. Hasta la vista, baby.